Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje é o nosso último manancial deste ano, 31 de dezembro. Então eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo, orando, aprendendo. Enfim, muito obrigada pela paciência, muito obrigada por relevarem os meus erros, os barulhos, as imperfeições. Muito obrigada, viu? Que Deus continue abençoando a sua vida e que realmente a gente possa continuar juntos em 2026. Bom, meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para estudarmos o último texto do ano, que se chama Jesus se importa conosco. Esse texto foi escrito pelo irmão Anax Carneiro para o Manancial. Lembrando que o Manancial é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida, a minha e a sua vida. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Anax. O que eu vou fazer então? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Eu queria que vocês soubessem que eu tenho muita alegria em fazer isso. Eu me alegro muito em fazer um manancial todos os dias aí, esse devocional junto com vocês, viu? Quero pedir que aqueles que não se inscreveram no canal e quiserem fazê-lo, por favor, escreve lá, coloca uma mensagem, aciona o sininho, porque todos os dias Deus tem nos dado graça e temos conseguido. Em março faremos 6 anos que todos os dias postamos um devocional. Então, que você possa continuar conosco, tá bom? E agora eu peço que você se junte a mim na oração, a última oração que fazemos juntos nesse ano, né? E para que o Senhor possa nos mostrar aquilo que precisamos aprender e que nós possamos ter certeza que o Senhor se importa conosco. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigada por esse ano de 2025, obrigada por todas as bênçãos que o Senhor nos deu. Obrigada pelas pessoas que estão aqui conosco, por cada uma que está inscrita nesse canal. Que tu possa abençoar cada uma delas e as famílias nelas representadas. Que tu nos ensines hoje e nos faça lembrar que o Senhor se importa conosco, com tudo que a gente vive e faz. Eu te agradeço, nós te agradecemos, obrigada por tudo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós leremos João, capítulo 5, nós vamos ler os 15 primeiros versículos. Hoje a mensagem principal é que vai revelar Jesus se importando realmente conosco de uma forma muito profunda. Ele não ignora a nossa dor, não passa indiferente às nossas limitações. Por mais que você pense, nossa, 2025 foi um ano tão difícil, será que Deus olhou e se importou com você? Assim como ele fez com o paralítico no tanque de Betesda, Jesus nos vê, nos chama e nos levanta, mostrando que a sua compaixão é muito maior de qualquer tradição ou barreira humana. Qual que é o que acontece no texto? Bem, no texto tem um paralítico, né, um homem que não consegue andar, que ele é esquecido naquele tanque, né? Para aqueles que não têm muita familiaridade com a palavra de Deus, era um tanque onde as pessoas acreditavam que quando elas eram jogadas nele, recebiam a cura. A primeira que conseguia chegar lá no tanque era curada. E tinha um homem que estava doente há 38 anos, não conseguia andar, mas não tinha ninguém para ajudá-lo a se jogar no tanque quando as águas iam ser mexidas lá. E aí Jesus se aproxima dele e pergunta, você quer ser curado? Você quer sarar? Por quê? Porque Jesus mostra o interesse pessoal e atenção à necessidade daquele homem. E aí Jesus fala para ele, eu ordeno aí, levanta, pega aí a sua caminha, o seu leito e anda. E o homem imediatamente é curado. Mais tarde, Jesus encontra aquele mesmo homem lá no templo e fala para ele, olha, vou te advertir aí, né? Ele adverte com amor, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, Jesus está preocupado também com a nossa vida espiritual. Essa passagem é uma mensagem sobre o cuidado de Deus, porque Jesus vê o invisível. Enquanto todo mundo estava ignorando aquele homem, Jesus, notou
notou ele, e assim é conosco. Ele vem em cada um de nós, mesmo quando a gente se sente esquecido, mesmo quando parece que Deus não está se lembrando de nós. Jesus se importa com a nossa história. Ele não apenas cura o corpo, mas também se preocupa com a vida espiritual e com a vida futura. Jesus, ele age com compaixão. Sua pergunta para aquele homem mostrou interesse genuíno, e a sua ordem fez o quê? Com que ele fosse liberto imediatamente. E Jesus continua presente. Isso é a melhor notícia, né? Ele não abandona o rapaz após o milagre, ele volta para orientar e volta para proteger. Qual que é a reflexão prática, então? Qual que é a moral da história? Quando a gente se sente sozinho ou sem ajuda, a gente tem que lembrar que Jesus se importa conosco e vem ao nosso encontro. Ele não só resolve os problemas momentâneos, mas ele deseja restaurar toda a nossa vida. O cuidado de Jesus é completo, físico, emocional e espiritual. E nós temos que se lembrar disso no ano que se aproxima e devemos viver em novidade de vida mesmo, crendo que Jesus se importa conosco. Vamos ler João 5, de 1 a 15. E diz assim, ó. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhes: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não é lícito levar o leito. E ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te diz: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de que naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus o que Jesus era e o que o curara. Bom, irmãos, então Jesus se importa conosco. O irmão Anax Carneiro escolheu o versículo 6 para ser o versículo-chave, que diz assim, ó. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? Ora, o irmão Anax, ele faz uma analogia com as Olimpíadas, né? Então ele fala que nas últimas Olimpíadas, em 2024, foram vistos muitos recordes serem quebrados, marcos a serem batidos, limites a serem superados, como em toda a Olimpíada, né? E os 3 primeiros em cada modalidade são premiados, né? E vão lá para o pódio. E os demais, né? Quem olhou para eles? A gente geralmente só olha para os 3 primeiros colocados. E nesse texto que a gente leu, Jesus vai para Jerusalém e lá ele vai para o tanque de Betesda, né? E tinha uma pancada de gente doente, enferma, enfim, com um monte de problema. E eles estavam ali esperando a vinda do anjo, que segundo eles acreditavam, moveria as águas. E quando isso acontecesse, o primeiro a entrar na água seria curado. E curado de qualquer doença. E naquele vucu-vucu, naquela multidão, tinha um homem que não andava. E ele não andava há 38 anos e ele estava tentando receber o milagre. O problema é que ninguém ajudava aquele homem. Ele não tinha condição de chegar no tanque porque ninguém ia ajudá-lo a chegar lá, né? Como é que ele ia receber o milagre? Não tinha como, né? Porque precisava de ajuda. O detalhe dessa história é que ao chegar no tanque, Jesus
logo viu o paralítico e se importou com ele. Ele enxergou e amou aquele que nunca tinha conseguido ser o primeiro. Aquele homem nunca tinha conseguido. Há 38 anos, certamente, que ele ia para aquele poço e nunca conseguiu ser o primeiro. E ele curou aquele que sempre havia ficado para trás. Por essa razão, Jesus não se impressiona com os nossos pódios. Jesus não quer saber se nós somos primeiro, segundo ou terceiro lugar. Ele não está nem aí. Por quê? Porque ele olha para os desencorajados, ele olha para aqueles que estão sofrendo. Então, ele enxerga aqueles que estão se sentindo derrotados e os faz lembrar que nele são mais do que vencedores. Isso é maravilhoso. Então, se você se sente desencorajado, triste, se aconteceu alguma coisa que deixou você tão chateado, lembra, Jesus se importa com você. Jesus se importa. Então, deixe seu coração em paz. Coloca a sua vida nas mãos dele, porque certamente ele vai solucionar todas essas questões. O nosso manancial termina assim, O Senhor olha para você e se compadece das suas dores. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu último abraço do ano, meu último abraço de urso de 2025, Lembrando que para nós que sabemos que Jesus se importou conosco em 2025 todinho e vai se importar conosco em 2026 também e dali para frente. Bom, para nós o abraço dá super certo. Então, você que abraçou todo o ano 2025, siga abraçando em 2026. Agora, eu vou falar pela última vez neste nosso devocional, o versículo que certamente você já decorou, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então, eu creio que se você é desses que teme o Senhor, 2026 vai ser guiado, instruído por nosso Deus. Agora, eu vou terminar dizendo a última vez a frase do ano neste nosso devocional, que é uma frase escrita por A.W. Tozer, o pastor A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.